Já chegou para você um paciente que é um desportista, de repente faz musculação, crossfit, pilates, o que você imaginar, e você deseja alguns exames bioquímicos importantes para esse paciente. Pois bem, hoje eu vou te mostrar um pouco mais sobre isso. Meu nome é Aline Davi, eu sou nutricionista, mestre e doutora pela USP, e nesse canal eu ensino nutrição baseada em evidência para que você nunca mais seja enganado pelos mitos da nutrição. Então vamos conversar um pouco mais sobre esse paciente, que é um desportista, faz musculação, faz crossfit, o que você imaginar. E esse paciente necessita do seu acompanhamento e da sua avaliação. E nesse sentido, nós temos alguns exames que são importantes para isso. Vejam só, para que aconteça o processo de síntese de proteínas musculares, nós temos algumas vias determinantes. E lembrando que, creio eu, que o seu paciente deseja essa síntese. O seu paciente, independente do exercício, é importante focar e pensar em massa muscular. E por conta disso, a síntese proteica é determinante. Vejam que uma das vias está associada com a insulina. Então, essa insulina tem uma ação importante em ativação de uma via conhecida como mTOR, de um fator, de uma proteína conhecida como mTOR, que é um complexo importante associado com síntese de proteínas musculares. Então, basicamente, sensibilidade de insulina é fundamental para que exista a síntese proteica adequada. E nesse sentido, nós temos vários pacientes que podem apresentar um certo aspecto de redução nessa sensibilidade à insulina, descrito por conta de um processo de resistência-ação à insulina. Nesse caso, esse paciente então tem um prejuízo, de certa forma, nesse processo de síntese de proteínas musculares. Normalmente, esse paciente tem uma redução na sensibilidade por conta de um processo de aumento de gordura corporal, um processo de obesidade, muitas vezes, que leva uma chance maior desse paciente apresentar um aspecto de resistência à ação à insulina. E nesse sentido, você sabe que esse paciente, então, tem uma chance um pouco menor, uma dificuldade um pouco maior de síntese de proteínas musculares. Não é que ele não consegue, ele tem uma dificuldade um pouco maior. Então, nesse sentido, vejam que é importante pensar em verificação desse aspecto da resistência à ação à insulina. E nesse sentido, nós temos um exame bem importante para isso, que é o ROMA-IR. Então, o ROMA traz para a gente uma avaliação da glicemia de jejum, da insulina de jejum que o paciente faz no laboratório, e com base em insulina e glicemia, nós temos um cálculo matemático que traz para a gente o processo do ROMA-IR, avaliando a resistência à ação à insulina. E claro que nesse sentido, nós podemos complementar o dado com uma insulina de jejum, com uma hemoglobina glicada, com toda certeza, mas vejam que nós temos então uma preocupação nessa avaliação do índice ROMA-IR. Vejam que, normalmente, esse paciente, para que você consiga melhorar essa sensibilidade à insulina, é importante planejar um cardápio, um plano alimentar com calorias ajustadas, com toda certeza, mas também com um ajuste em quantidade e também qualidade dos carboidratos consumidos. Vejam que é importante pensar para esse paciente, se ele tem sobrepeso, se ele tem obesidade, num processo de emagrecimento. E aí a gente vai pensar o que é mais interessante para esse indivíduo. Qual que é a dieta que ele tem maior adesão. Mas vejam que quando o paciente tem redução do peso corporal, de fato, temos uma grande melhoria no aspecto de sensibilidade à insulina. Então, nesse sentido, planejem para que o paciente tenha uma melhoria nesse tipo de marcador. Então, é possível a gente conseguir melhorar esse exame com toda certeza. Um outro ponto que é muito clássico e muito fundamental, obviamente, é a testosterona. Então, se eu viso um aumento de massa muscular em homens ou em mulheres, obviamente que a testosterona é fundamental. E nesse sentido, nós temos dois marcadores envolvidos. Testosterona total, que é tudo que nós temos, e a testosterona livre. Vejam que os hormônios livres são aqueles que têm função biológica. São aqueles que de fato vão se conectarem nas células para terem uma ação específica. Isso é interessante. Mas vejam que os hormônios podem estar ligados no nosso sangue a proteínas de transporte, para que sejam transportadas através da corrente sanguínea, alcançando as células. Então, por conta disso, nós temos a testo total, que é tudo, e a livre, que seria apenas aquela parcela que está livre para ação biológica. Nesse sentido, então, verifiquem essa parcela de testosterona total, testo livre. Outro ponto importante também é a avaliação complementar de SHBG, que é a proteína que faz o transporte dessa testosterona. Ou seja, se eu tenho mais quantidade de testosterona ligada nessa proteína chamada de SHBG, menos eu terei
testosterona livre e, consequentemente, a ação dela fica um pouco mais baixa. Então, nesse sentido, avaliem de modo completo todos esses pontos. É importante observar que pode, eu disse pode, não vai, pode existir uma redução de testosterona total e livre em mulheres que usam alguns, eu disse alguns e não todos, alguns tipos de anticoncepcionais via oral. Então, nesse sentido, é natural, já é esperado, na verdade, que algumas mulheres com alguns anticoncepcionais possam ter essa redução. Então, muitas vezes não é algo fisiológico, na verdade patológico, ou alguma alteração que essa mulher apresente de fato. Às vezes pode ser a utilização de anticoncepcional. Não estou dizendo que tem que parar isso, não é isso. Estou dizendo só que se a sua paciente utiliza esse anticoncepcional, nós podemos ter uma alteração no exame. E é isso. Aí, se ela vai utilizar outra estratégia, é uma questão que ela vai definir com o ginecologista, não é com a nutricionista. Só estou te falando que isso pode existir, certo? E aí, nesse sentido, pensando em elevação, em aumento de testosterona, o próprio treino já consegue ter esse benefício, isso é muito bom. Tem algumas estratégias aí nutricionais envolvidas com esses pontos, por exemplo, a gente pode pensar maca peruana, tríbulos terrestres, ashwagandha, porém a elevação é bem pequenininha. Normalmente, para quem tem já uma quantidade mais baixa de testosterona, essa elevação pequenininha, de repente, faz um certo benefício. Mas para quem já tem bastante testosterona, não faz nem cosquinha. Então, saibam que esses componentes naturais, suplementos, fitoterápicos, que podem elevar um tiquinho só a sua testosterona, é um tiquinho mesmo. E que para muita gente isso não faz a menor diferença. Mas, de repente, para algumas pessoas que já têm uma quantidade muito mais baixa, de repente, uma certa prescrição pode ser interessante. Vale observar que esses componentes naturais não fazem uma grande elevação de testosterona. E caso o paciente tenha uma grande redução, já condizente com um valor muito baixo, abaixo do valor de referência, é fundamental encaminhar para um médico endocrinologista, até porque não é uma ashwagandha, não é um tríbulos terrestres, que vai conseguir ter um tratamento adequado para esse indivíduo. Então, cautela, atenção com o seu paciente. Um outro ponto determinante para a avaliação desse paciente que é um desportista é a questão da tireoide. Então, nesse sentido, todo mundo que tem acima de 35 anos de idade é obrigatório que seja avaliado o TSH. Isso não sou eu que estou dizendo, não é minha recomendação. Quem diz isso é a SBEM, Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, que traz pra gente que todo mundo acima de 35 anos deve ser avaliado. E nesse sentido, o TSH é o principal marcador da função tireoidiana. Nesse sentido, você pode complementar também, é claro, com outros marcadores, especialmente T4 livre. Vejam que a tireoide produz hormônios tireoidianos que são determinantes para a função metabólica global do seu corpo inteirinho. Então, o metabolismo depende disso. Inclusive, até usam isso como uma certa justificativa de sobrepeso e obesidade. O paciente que tem uma desregulação, uma quantidade mais baixa de hormônios tireoidianos, realmente, ele tem um metabolismo um pouco mais lento, com uma certa chance de aumentar gordura corporal, mas não é algo absurdo. Por volta de 3 a 5 quilos que o paciente pode aumentar quando ele apresenta uma desregulação tireoidiana. Mas, obviamente, que é fundamental uma avaliação mais aprofundada. E nesse caso, se o seu paciente tem alguma desregulação tireoidiana, é importante observar também quanto que ele necessita de componentes adicionais para que exista uma boa função da tireoide. Por exemplo, vitamina D, que é determinante para a função da tireoide, assim como selênio, zinco e ferro. Nesse caso, façam avaliações também, por exemplo, de outro marcador que é determinante, não só para a tireoide, mas para a saúde de modo geral, que é o ferro. Nesse sentido, então, nós também precisamos avaliar. O ferro plasmático não é um bom marcador, mas a ferritina sim é um bom determinante do estoque de ferro que nós temos no nosso organismo. E por conta disso, é fundamental pensar em avaliação de ferritina do seu paciente que é um desportista. Por conta disso, faça essa avaliação de ferritina para que assim você saiba se é necessário fazer uma suplementação de ferro ou não. E minha sugestão é que você faça essa avaliação desses exames ao longo de 4 a 6 meses para que você possa saber se a sua estratégia nutricional teve eficácia ou se tem que aumentar ou reduzir a suplementação para que assim seu paciente tenha total benefício no estímulo do treino, seja em hipertrofia muscular, seja em emagrecimento, para que ele seja totalmente tratado de modo completo por você, nutricionista.
Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, por favor, e compartilha com mais gente também. E aproveita, conta pra mim qual que é a sua estratégia em relação à alteração desses exames ou também quais exames que você solicita no seu consultório.